Olá, povo de Deus, sábado 17 de agosto de 2024, 19ª semana do Tempo Comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Ezequiel 18, de 1 a 10, 13b, 30 a 32 e Mateus 19, de 13 a 15. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: que provérbio é esse que andais repetindo em Israel? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram embotados? Juro por minha vida, oráculo do Senhor Deus, já não haverá quem repita esse provérbio em Israel. Todas as vidas me pertencem, tanto a vida do pai como a vida dos filhos são minhas. Aquele que pecar é que deve morrer. Se um homem é justo e pratica o direito e a justiça, não participa de refeições, rituais sobre os montes, não levanta os olhos para os ídolos da casa de Israel, não desonra a mulher do próximo, nem se aproxima da mulher menstruada, se não oprime ninguém, devolve o penhor devido, não pratica roubos, dá alimento ao faminto e cobre de vestes o que está nu, se não empresta com usura, nem cobra juros, afasta sua mão da injustiça e julga imparcialmente entre homem e mulher, se vive conforme as minhas leis e guarda os meus preceitos, praticando-os fielmente, tal homem é justo e com certeza viverá, oráculo do Senhor Deus. Mas se tiver um filho violento e assassino que pratica uma dessas ações, porque fez todas essas coisas abomináveis, com certeza morrerá. Ele é responsável pela sua própria morte. Pois bem, vou julgar cada um de vós, ó casa de Israel, segundo a sua conduta, oráculo do Senhor Deus. Arrependei-vos, convertei-vos de todas as vossas transgressões, a fim de não terdes ocasião de cair em pecado. Afastai-vos de todos os pecados que praticais. Criai para vós um coração novo e um espírito novo, porque haveis de morrer, ó casa de Israel. Pois eu não sinto prazer na morte de ninguém, oráculo do Senhor Deus. Convertei-vos e vivereis. O tema de hoje do profeta Ezequiel é sobre a responsabilidade pessoal. Havia um verdadeiro jogo de empurra quando se tratava de assumir a responsabilidade pelas desgraças que adivinham sobre Jerusalém, sobre Israel. Eles usavam até ditados populares para se justificar. Diziam: os pais comeram uvas verdes e os filhos nasceram com os dentes estragados. Apelavam para os pecados de gerações anteriores para dizer que tudo o que estava acontecendo, o exílio e derrocada de Israel, era culpa dos ancestrais. Com esse ditado, muitos se justificaram de suas faltas, dizendo que elas eram frutos da sua herança, e assim se esquivavam de suas responsabilidades pessoais. Ezequiel recapitula as leis do culto, as leis morais, os ensinamentos e cerimônias do templo, as reflexões deuteronômicas e as proclamações proféticas para apelar sobre a responsabilidade pessoal de cada cidadão israelense. Ezequiel mostra-se filho da tradição judaica. Para compreender-o melhor, temos de nos situar nos anos de exílio, imediatamente após a queda de Jerusalém. Não é possível, como muitos o fazem, ficar procurando desculpas para os pecados pessoais, muito menos atribuir culpas a outros. Cada um é responsável pelos seus atos e receberá por eles a devida retribuição. Ainda que desde o princípio se conhecesse uma responsabilidade individual, predominava o conceito da responsabilidade coletiva. Ezequiel torna-se o teórico da responsabilidade individual contra o fatalismo dos que diziam de que vale converter-nos se pagamos as culpas dos nossos antepassados.
O profeta mostra como a lei apela à responsabilidade pessoal. A salvação de cada um não depende dos seus antepassados, nem dos seus vizinhos, nem do próprio passado. Quem foi mal pode converter-se e alcançar a vida. Acontece que muitos dos que estavam no cativeiro viviam apenas de lamúrias, culpando os antepassados por suas desgraças ou até responsabilizando o próprio Deus. Vou julgar cada um de vós, ó casa de Israel, segundo a sua conduta, diz o Senhor pela boca do profeta. Arrependei-vos, convertei-vos de todas as vossas transgressões, a fim de não terdes ocasião de cair em pecado. Afastai-vos de todos os pecados que praticais. Criai para vós um coração e um espírito novo. E Deus termina dizendo: por acaso me agrada mais a morte que a vida? Mais o castigo que a misericórdia? Mateus 19, 13 a 15. Levavam crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Temos hoje uma cena muito bonita. Jesus e as crianças sobre as quais ele impõe as mãos, lembrando o gesto dos pais sobre os filhos para cobrir-lhes de bênçãos. Era também próprio dos rabinos impor as mãos sobre aqueles que deles se aproximavam pedindo a bênção. Jesus já tinha indicado aos seus discípulos que era preciso tornar-se como as crianças para entrar no reino. Aqui outro episódio de Jesus com as crianças, frente à intransigência dos discípulos que repreendiam as pessoas que as levavam até Jesus, pedindo-lhe que lhe impusesse as mãos e as abençoasse. Na verdade, quando Jesus diz delas é o reino, não se refere apenas às crianças, mas a todos que a elas se assemelham. Já sabemos que as crianças na antiguidade não eram consideradas como pessoas significativas na sociedade, mas Jesus faz delas privilegiadas no reino, admite-as com agrado na comunidade cristã. A atitude dos discípulos em querer afastar as crianças revela sua falta de compreensão pelo ministério de Cristo. Jesus é aquele que acolhe os pequenos para lhes oferecer o reino. A imposição das mãos sobre as crianças e a oração é um gesto de bênção, mas é também um sinal de que a salvação é comunicada a todos os que podem identificar-se com elas. Os pequenos, os pobres, os humildes. É preciso ficar atento, pois quantas vezes com nossas atitudes afastamos os pequeninos, dando preferência a quem ostenta status e poder. Também faz-se necessário prestar atenção aos que rodeiam as autoridades, pois muitas vezes nem são as autoridades mesmo que regem os pequeninos, mas seus guarda-costas. Há reivindicações dos pequenos que nem chegam aos ouvidos de quem deveria, pois o staff, ou seja, aqueles que rodeiam as autoridades, se constituem verdadeiros obstáculos, pedras no meio do caminho. Jesus não se deixou levar pela proteção dos seus discípulos e furou a bolha, permitindo o acesso das crianças e mais, deu destaque a elas como as verdadeiras protagonistas do reino. Um beijo no seu coração.